Lu, muito obrigado, por ter aceito o convite da Rede Democratizando. Estamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Temos um público aqui, disposto a escutar e a conhecer o seu trabalho, né? Como a identidade visual ela impacta, e aí a chamada é nos nossos negócios, mas também tenho certeza que você vai dar uma pincelada aqui falando como impacta na nossa vida, né? Então, quero agradecer em nome da Rede Democratizando, é um prazer enorme tê-la aqui conosco e não vou me fazer delongas aqui porque esse espaço aqui ele é todo seu, fica muito à vontade para se apresentar o conteúdo que você montou tão amorosamente, brilhantemente, e eu fico aqui como espectador e agradeço ao nosso público que está aqui conosco. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco também, tá? Passo a bola para você, Lu. Obrigado. Muito obrigada, Vini. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz com o convite. Realmente, o que você falou sobre conexão de propósitos é uma verdade que eu fico muito orgulhosa de poder compartilhar conhecimento por meio dessa comunidade que tem esse propósito de transformar o mundo por meio de um conhecimento democrático. Porque a gente sabe que conhecimento muda vidas, né, gente? Então, eu estou muito feliz de poder participar dessa rede e vir aqui compartilhar o meu conhecimento e minha experiência com vocês. Então, sejam muito bem-vindas. A gente tem aqui algumas mulheres, então bem-vindas e bem-vindos para quem está chegando também. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu queria começar relembrando aqui um pouquinho, né, da minha jornada e quem eu sou. Vou compartilhar a apresentação com vocês, apesar do Vini já ter falado um pouquinho. É, Hoje a gente vai falar sobre como a nossa imagem pode impactar os nossos negócios. E eu vou falar sobre isso porque faz parte de todo o trabalho que eu tenho feito nos últimos 3 anos. Eu sou consultora de imagem. A minha missão é trabalhar com a transformação. E hoje a minha ferramenta é pela imagem. Então é uma transformação de fora para dentro. A gente trabalhou durante esses 3 anos com a transformação direta de mais de 200 mulheres. E aqui tem um pouco mais da minha formação, da minha experiência. Não quero ser repetitiva, mas como o Vini comentou também, nesse tempo eu estou com a consultoria de imagem, mas minha formação é de administração e contabilidade. Então, eu também vim do mercado financeiro, tive uma longa jornada no corporativo que me trouxe uma experiência muito valiosa que contribuiu para o meu negócio de hoje. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre mim e mais detalhes do meu trabalho, aqui tem um QR Code que tem todos os meus contatos, então fiquem à vontade. Inclusive, se vocês quiserem mandar dúvidas e conversar sobre qualquer assunto depois, eu estou super à disposição e recebo as perguntas com muita alegria. Beleza? E por falar em perguntas, gente, eu também queria deixar aqui vocês super à vontade para interagir. A gente tem aqui um grupo seleto, então sintam-se em casa. Eu queria ouvir muito sobre as dúvidas de vocês, o que vocês estão achando de cada colocação. Então, coloquem aqui no chat se vocês não conseguirem abrir o microfone, ou se puder levantar a mão, o Vini vai me avisando. Eu não consigo ver com a apresentação aqui conectada, mas a gente vai, de alguma forma, conseguir responder vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro, eu quero propor para vocês uma reflexão sobre o papel da imagem nas nossas decisões de compra. A gente tem muita influência da aparência de cada produto e de cada coisa que a gente vai comprar na hora que a gente vai decidir fazer uma compra. Então, nessa primeira imagem, a gente tem um exemplo de uma prateleira de supermercado. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo bem a apresentação, né? Se alguém puder sinalizar para mim. Estamos sim, tá? Beleza, obrigada. Essa primeira imagem, a gente tem as prateleiras de um supermercado. Aqui, a gente tem pimentões e outros legumes que são super visuais, são coloridos, que a gente não consegue passar por aquele corredor do supermercado sem ver essa imagem. Na hora que a gente vai escolher esses produtos, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar. E a gente vai naquele pimentão que parece ser o mais bonito, aquele que parece estar mais firme, com a cor uniforme, sem manchas, com uma cara de saudável.
Então, a gente vai depois até pegar, a gente vai apalpar, a gente vai usar outros sentidos para escolher esse produto no final. É fazer como que aquela caixa de leite pode chamar a atenção do consumidor para que ele escolha o leite da marca A, que vai estar na mesma prateleira da marca B, C e D, que tem quase o mesmo conteúdo, mas ele precisa ter uma embalagem que vai chamar um pouco mais atenção para ele ser escolhido na prateleira antes dos outros, porque isso pode fazer toda a diferença na decisão de compra final. Então, no supermercado, a gente é muito direcionado pela maneira como o mercado organiza as suas prateleiras. Aqui na segunda figura, a gente tem imagens que podem influenciar na nossa decisão de compra na hora de fazer uma viagem. Quando a gente pensa em viajar, é o lugar para onde a gente vai, o hotel onde a gente vai se hospedar, a primeira coisa que vai levar a gente a pesquisar mais a fundo sobre determinado lugar é a imagem que ele tem, né? É o que ele parece ser. Porque olha só, quando você olha a imagem desse resort, por exemplo, é um lugar bonito, é um lugar que tem uma cor azul que transmite automaticamente para a gente uma paz. Então ele consegue provocar aquelas sensações que a gente espera ter quando estiver nesse local de destino da nossa viagem, né? E para o quarto de hotel, a mesma coisa. Até o quarto, né, gente? Quando a gente está lá pesquisando um Airbnb, a gente vai rolando o Airbnb. Se a gente olha ali um quarto que não tem aquela imagem que a gente espera, a gente nem entra para ver os detalhes. Engano, né? Porque a gente escolhe um lugar que parece super bonito e depois descobre que não era bem assim. Mas, pelo menos, ele parecia ser. E a terceira imagem é também de uma aquilo que a gente vai comprar. Imagina só, a gente passou um dia de trabalho super agitado, chegou em casa com muita fome e a gente vai lá no iFood, rolou o iFood também para escolher o que comer. O nosso cérebro, ele interpreta que aquele restaurante que tem o letreiro vermelho e amarelo, ele vai saciar a nossa fome de maneira muito mais rápida e prazerosa do que aquele restaurante que tem aquele logo verdinho, leve, com aquela cara de saudável. E isso, gente, a gente não escolhe interpretar dessa maneira, né? A gente tem uma interpretação inconsciente. É claro que conscientemente pode bater, né, aquela culpa e a gente faz assim, não, beleza, esse daqui parece melhor, mas hoje eu preciso escolher o outro. Beleza, então vamos lá. Aqui a gente passou por 3 imagens que mostram para gente que que ilustram, na verdade, o que a gente está falando sobre o papel dessas imagens na nossa decisão de compra. Então, tanto quando a gente está no supermercado, quando a gente está escolhendo um destino de viagem, quando a gente vai para o iFood, a gente tem ali uma tendência a escolher primeiro pela imagem, porque essa é a tendência do nosso cérebro. Nós temos esses vieses inconscientes que direcionam. Então, a gente, de fato, é muito guiado pelo que o que a gente vai comprar parece ser na hora da nossa escolha. Aqui, a nossa conclusão desse slide anterior é que sim, nós somos seres guiados por esses vieses inconscientes e nós fazemos escolhas com base na nossa imagem. Como consequência, a gente também é escolhido com base na nossa imagem pessoal. E isso, gente, não acontece porque quem está do outro lado é uma pessoa boa ou má, ou é uma pessoa que faz isso de maneira intencional. Isso acontece porque é natural do ser humano. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir e priorizar esse tema, porque dá aquela sensação estranha de imaginar que a gente, de fato, pode ser julgado pelo que a gente aparenta ser, mas o que importa é que a gente reconheça que essa é a vida como ela é e a gente aprenda a jogar o jogo. Porque quando a gente está na gestão da nossa imagem pessoal, a gente fica mais confortável sabendo que a nossa imagem está transmitindo aquilo que o nosso conteúdo tem para oferecer. Então, quando a gente tem esse conforto, a gente sabe que é muito provável que o cliente vai escolher a gente na prateleira antes do nosso concorrente, porque ele conseguiu ver o nosso diferencial. Aquele meu estudo de anos, aquela experiência, ela também está sendo valorizada pelo que meu pacote tem a oferecer. E aí, aqui a gente tem aquela máxima, mas que é super importante, vale ser lembrada, de que além de ser um excelente profissional, a gente também precisa parecer ser um excelente profissional. A aparência importa sim. Aqui eu trouxe um exemplo de uma cliente minha, então é um caso real,
E eu tenho muito orgulho desse exemplo, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque ele demonstra muito bem o que a gente está falando. Eu uso as imagens dela, ela se chama Natália, ela é uma fotógrafa, porque ela me autorizou. E ela tem um trabalho incrível. Há 2 anos atrás, ela entrou em contato comigo e ela tinha a seguinte questão. Lu, eu tenho 10 anos de experiência na fotografia. Eu tenho um trabalho que tem uma grande sensibilidade para fotografar uma imagem que transmita o que a pessoa deseja. Eu sou muito criativa para oferecer várias opções para o meu cliente. E eu tenho ali um lado muito positivo de acolher a pessoa e a necessidade dela. E eu estou no momento em que eu quero fazer um upgrade na minha carreira, eu quero passar a ter pacotes mais completos e de valores mais altos e atingir clientes de outro nível que vão pagar por esse pacote. Mas eu sei que a minha imagem não está me ajudando a me conectar com esse cliente. E, de fato, a imagem da Nath, ela podia ser aperfeiçoada para atingir esse nível de cliente que ela gostaria e, de cara, já provocar essa sensação de que o cliente olhasse e visse, nossa, realmente, essa fotógrafa parece ser bem criativa, ela parece ser bem sensível e ela parece ser acolhedora. Então, parece que é alguma coisa de outro mundo transmitir tudo isso na imagem, mas aqui, nesse antes e depois, vocês conseguem ver que não é uma coisa de outro mundo, isso é possível sim. Então, a gente fez todo o trabalho de consultoria de imagem da Nath, a gente passou pelas 6 etapas, a gente criou um projeto estratégico para ela, do que seria interessante ela trazer para a imagem dela e mudar ali nos elementos. Que elementos? Cores, formas, texturas, modelagens, e aí, tanto em roupas quanto cabelos, quanto acessórios, até na postura dela, a postura corporal, né? Literalmente. Então, aqui a gente chegou nesse depois da Nath, trazendo um pouco mais de quem ela é. Então, quem está procurando uma fotógrafa que é menos criativa, que seja um pouco mais autoritária, que transmita mais força, vai olhar a imagem dela e talvez não escolha ela. E tá tudo bem, porque de fato ela não é nada disso. E a imagem dela você consegue ver que ela não é. Mas quem está querendo se conectar com uma pessoa que é mais criativa e acolhedora, quando você olha essa imagem, você sente que ali essa pessoa pode ser. Então, aqui fica bem claro essa frase que eu gosto muito do André Carvalhal, que é um autor muito importante no mundo da moda, que ele ressalta isso, que a nossa aparência ela é um atalho para as pessoas identificarem quem nós somos. Então, gente, não é algo superficial, não é algo sem importância, supérfluo. Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente usa, fala sobre quem a gente é. Ainda mais quando a gente pensa no mundo de hoje, né, em que as pessoas são cada vez mais apressadas, nós somos cada vez mais apressados, a gente quer a gente faz escolhas assim, rolando um feed de uma rede social para realmente alguém parar naquele feed e olhar, calma aí que essa pessoa aqui tem uma imagem diferente, que me chamou a atenção porque parece ser o que eu procuro. Deixa eu ouvir o que ela tem para dizer. Realmente essa imagem tem que estar muito conectada com a essência daquela pessoa para ela atingir o público certo dela. Então, o que a gente conseguiu ver de resultado, 2 anos depois desse trabalho, é que hoje a Nath, ela cobra pelo pacote completo de fotografia dela o dobro do que ela cobrava no passado. Ela tem a agenda cheia para trabalhos até fora do país. E ela acabou de lançar um curso de fotografia há poucos meses atrás. Ah, tudo isso por conta da imagem? É óbvio que não, né, gente? Mas a competência aliada à imagem certa ela voa muito mais longe, ela abre os caminhos, ela encurta, né, o caminho entre a profissional e o cliente. E independente, né, gente, se é uma profissional independente, autônoma como ela, ou se é alguém que está dentro do corporativo, beleza? Aqui eu trago para vocês alguns dados, porque nada disso é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou criando nem falando, tem muitos estudos a respeito desse tema, e eu trouxe alguns que eu acho mais relevantes para a gente refletir e analisar juntos. Então, o primeiro deles é um estudo da Universidade de Chicago, que fala especificamente sobre as mulheres. Sei que tem bastante mulheres aqui, e é bom para dar aquela sacudida na gente. As mulheres, elas ganham
20% a mais, em média, quando elas se arrumam para trabalhar. Pode até dar uma vontade de chorar, né, gente? Às vezes você fica, nossa. É um dado que às vezes assusta, mas é uma pesquisa real, tá ali, e mexe no bolso. Então, definitivamente, não é um assunto que a gente pode passar batido, a gente precisa dar valor a isso. E aqui, quando a gente entra nos detalhes da pesquisa, quando eles falam se arrumam, é uma coisa básica, tá, gente? É aquela coisa assim, de passar o mínimo de uma maquiagem, arrumar os cabelos, estar vestida ali de acordo com o ambiente de trabalho dela. Não é nada de outro mundo, não. E aí você já vê que essas mulheres, como elas são melhores recebidas nos seus ambientes de trabalho. Elas passam uma impressão diferente, o que faz com que elas sejam promovidas mais rápido e, por isso, então, elas ganham 20% a mais. E um outro dado é de uma pesquisa de um psicólogo também americano, que ele também vem sacudir a gente. Ele estudou como as pessoas causam primeiras impressões. Vocês já devem ter ouvido falar dessa pesquisa por aí, que a gente, nos primeiros 3 segundos que a gente tem contato com uma pessoa, a gente causa uma primeira impressão nela. E eu acho que um bom exemplo sou eu, né? Muitas pessoas que estão aqui nunca me viram. Então, no momento em que vocês ouviram as minhas primeiras palavras, vocês já criaram uma série de conclusões sobre quem eu sou. Já foi definido em algum lugar do cérebro de vocês um lugar para mim que fala sobre várias características que eu tenho. Então, pela minha aparência, pelo que eu visto, pela minha maneira de falar, provavelmente vocês já chegaram na conclusão, ou supuseram, né? A minha idade, com o que eu trabalho, se eu sou uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais calma, se o meu trabalho ele tem um custo alto ou baixo, se o meu trabalho é interessante, se essa aula vai ser interessante ou não. A gente já cria, né? Já tira aquela foto ali e já tem esse registro na nossa mente. Também, gente, de forma quase que inconsciente. É assim que o nosso cérebro funciona. E aí, a parte mais importante disso tudo. Quando vocês criaram esse lugar imaginário no cérebro de vocês sobre mim, 50% dele foi formado pela minha aparência. Então, a forma como o meu cabelo está arrumado, o acessório que eu estou usando, a cor da minha roupa, se eu estou de maquiagem, tudo isso influenciou em 55% na conclusão que você tirou sobre mim. Então, se a minha aparência já é uma aparência que não condiz com o que na sua cabeça pode ser um profissional competente, você já fica ali, acho que essa aula aí não vai ser legal. Não estou nem afim, vou dormir aqui enquanto por outro lado, se ela condiz com o que você espera de uma aula interessante, de um profissional que tem conhecimento para passar, você já se anima um pouco mais para ouvir o que eu tenho a dizer. E aí, 38% dessa sua impressão foi causada pelo meu tom de voz. Então, a maneira como eu falo, o meu tom de voz, até o meu sotaque, já faz vocês tirarem algumas conclusões sobre mim também. E aí, gente, aquela parte que de novo dá aquela vontadezinha de chorar. Só 7% do conteúdo é o que foi responsável por causar a primeira impressão que vocês têm sobre mim. Então, aqui a reflexão mais importante que eu gostaria de trazer para vocês é: a gente passa uma vida inteira investindo no nosso conteúdo. A gente investe tempo, energia demais e dinheiro. Mas se a nossa aparência ela não abre o caminho para esse conteúdo brilhar, a gente tem um tempo e uma energia em dobro para gastar para convencer o nosso cliente, para convencer o nosso público, os nossos stakeholders de maneira geral. Então, sim, novamente, a gente tem aqui mais um dado que mostra que a gente, aprendendo a adequar a nossa imagem para ela valorizar o nosso conteúdo e atrair o cliente certo, a gente vai mais rápido na carreira e tem os nossos negócios acelerados. Mas também, além da gente provocar uma sensação nas pessoas que estão ao nosso redor, existe uma importância muito grande na nossa imagem para a sensação que a gente provoca na gente mesmo. Então, gente, é extremamente relevante o papel da nossa imagem na nossa performance profissional. Porque, olha só, se
a gente olha lá para aquele resort maravilhoso com cores azuis. E ele consegue provocar uma sensação da gente maravilhosa, de calma, de vontade de estar naquele lugar, pelo que ele parece proporcionar para a gente. Quando a gente se olha no espelho e a gente se vê com aquela aparência, às vezes mais cansada, mais triste, com uma roupa que não está legal, num dia que não está muito legal, a gente também vai acreditar e vai ter sentimentos a partir dessa imagem. O nosso espelho vai provocar sensações na gente, exatamente do mesmo jeito que qualquer outra imagem que a gente vê. Então, nós somos os primeiros a precisarem querer comprar a imagem que a gente está vendo. Então, a nossa autoimagem, ela provoca sentimentos na gente. E esses sentimentos, eles vão ditar o nosso comportamento. Olha só, pensa que se nesse dia meio xoxo aí, que a gente acorda, que não dormiu bem, a gente teve meia dúzia de derrotas no dia anterior e a gente não queria nem sair da cama, se nesse dia a gente coloca o moletom cinza, continua com aquele cabelo ali desarrumado e vai pro, pro computador trabalhar, supondo que seja um home office, aquele dia tende a ser morno sim, porque você já decretou e é aquilo que seu espelho está te dizendo. Mas se nesse mesmo dia você com essa já depois dessa aula, sabendo que você se vestir de maneira intencional pode mudar o seu dia, você coloca uma camiseta laranja, você faz uma maquiagem diferente, no caso das mulheres, mas a camiseta laranja serve para os homens também. Você capricha num acessório, você começa a dar a volta por cima. Quando você se olhar no espelho, você fala: Nossa, deu até vontade de abrir a câmera agora, porque estou me sentindo bem. Você já consegue entrar numa outra vibração de sentimento e de segurança para se posicionar, para resolver os problemas que você tem que resolver naquele dia, para produzir melhor. Então, é totalmente diferente as duas posturas. Então, reforçando aqui, além de você precisar provocar uma boa imagem para o outro, você precisa provocar uma boa imagem para você também. Você lembra que o nosso cérebro acredita no que ele vê? Naquela aparência? Então, você precisa ser a primeira pessoa que vai acreditar na aparência positiva que você está criando em você mesmo. É só prestar atenção nisso e ser intencional nas nossas escolhas. Vocês concordam, gente? Queria ver um pouquinho aqui do chat de vocês. Isso aí. E o áudio já tá bom, né? Todo mundo está conseguindo ouvir bem. Oi, Lu, seu áudio está excelente agora e o pessoal está comentando sim, viu? A Ana Sim, colocou aqui uma grande reflexão. Eu mesmo escrevi aqui, isso é muito verdade. Então a gente sim, está super concordando aí contigo. maravilha. E aí, gente, a gente tem mais dados, porque eu adoro trazer dados. Você sabe como é que é, né? Vida de contador é assim, a gente quer números. E aí, a gente tem uma outra pesquisa que eu acho incrível, que também fala sobre o papel da imagem na nossa performance profissional. Essa pesquisa foi feita em 2012, tem bastante tempo, mas ela é super válida. Ela foi feita pelo Adam Galinsky e eles criaram uma teoria que se chama cognição indumentária. E eles definiram, em resumo, essa verdade muito interessante de que as roupas invadem o nosso corpo e a nossa mente, nos colocando em um diferente estado psicológico. Que é o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Sim, o que a gente usa muda o nosso estado psicológico. Eles fizeram uma pesquisa extensa para chegar nessa conclusão. Mas uma parte dessa pesquisa que eu acho muito interessante, até para dar uma resumida aqui para vocês, é o seguinte: eles convidaram pessoas para fazerem uma prova de lógica. Então, era uma prova que não era muito complexa, mas exigia ali um raciocínio rápido e bastante concentração. Ele dividiu essas pessoas em dois grupos. Um grupo, ele convidou para vestir um jaleco que tinha escrito que era de médicos de Harvard. E o outro grupo, ele não vestiu nada. E os dois grupos foram fazer a mesma prova. Essas pessoas que vestiram o jaleco, elas tiveram, no final, um desempenho significativamente superior ao outro grupo. Elas conseguiram fazer a prova mais rápido porque elas se concentraram muito mais.
E esses grupos, eles eram muito heterogêneos, não tinha ali pessoas com conhecimento muito diferente das outras, até porque o que fazia diferença nessa prova era esse nível de concentração. Então, o desempenho foi muito melhor para quem estava com jaleco. E não era qualquer jaleco, era um jaleco que estava escrito bem grande, que era do médico de Harvard. Então, isso mostra como que aquelas pessoas se viram num lugar de uma responsabilidade maior por estar vestindo aquela roupa. É como se fosse um peso, né, da responsabilidade. Nossa, esse jaleco aqui, ele é de um cientista, de uma pessoa estudada, de uma pessoa importante. Não faço ideia de por que eu estou usando, mas aquilo, sem ele perceber, influenciou no foco e na concentração dele para fazer a prova. Então, assim, eles concluíram, sim, né? É claro que essa foi só uma parte da pesquisa, dessa mudança que a roupa faz no nosso estado psicológico. E aí, também para ilustrar esse tema, tem um livro que eu acho muito interessante, para quem gosta do tema, tiver a oportunidade de ler, que chama Quarentena Sem Pijama. É um livro gostoso de ler, mas que também traz uma pesquisa que uma consultora de imagem fez durante a pandemia sobre essa relação da produtividade das pessoas no trabalho com a roupa que ela estava usando. Na verdade, ela começou despretensiosamente um movimento da quarentena sem pijama para ela mesma, durante o ano de 2020, se vigiar para tirar o pijama para conseguir trabalhar. Ela começou a levar as seguidoras dela nesse movimento, viu que estava crescendo muito e dali nasceu uma pesquisa. E a pesquisa mostrou exatamente isso também, que as pessoas tiveram um nível de ânimo, motivação e produtividade aumentado depois que elas conseguiram vencer aquela roupa de ficar em casa, que naquele momento foi uma diferença muito grande na vida delas. Então, é bem interessante também essa pesquisa. E essa frase que ela fala nesse livro, a Cíntia Mota, ela me chamou muita atenção porque eu sou mãe. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 9. E aqui em casa eu vejo claramente como as crianças se sentem quando colocam uma fantasia. Não sei se alguém aqui tem filho, mas vocês vão se identificar se vocês convivem com alguma criança. O meu filho, então, que ainda é mais novo, quando ele coloca a fantasia do Batman, gente, ele vira o Batman. Vocês não estão entendendo? Ele realmente muda de atitude, porque ele está na fantasia. Eles adoram colocar a fantasia porque eles se sentem outra pessoa, eles se veem em outro lugar, eles se olham no espelho de outro jeito. Então, é sobre isso que ela fala, para a gente tentar voltar àquele momento da infância e refletir o que vai fazer a gente se sentir com esse superpoder através da roupa, porque isso é possível sim. Então, eu faço esse convite e trago essa reflexão para vocês. Além de querer transmitir a mensagem assertiva profissional que você precisa, o que será que você vestir vai te fazer se sentir tão poderoso? Né? Isso é possível, gente. Então, já que até aqui a gente conseguiu entender toda essa importância da imagem nos nossos negócios, agora a gente vai trazer as ferramentas, né? Porque a gente vem despertar, mas também trazer a solução. Então, eu quero compartilhar com vocês 4 ferramentas que são super importantes para a gente conseguir fazer essas adequações. A primeira delas, gente, é o autoconhecimento. É alguma coisa que precisa ser priorizada. Por quê? Conhecer quem a gente é, quais são os nossos pontos fortes e aonde a gente quer chegar, nos orienta para todas as escolhas da nossa vida, né? E para o nosso visual, para a nossa imagem também. Então, é o que a gente comentou lá naquele caso da Nath, da fotógrafa. Ela sabia qual era o ponto forte dela como profissional. Ela tinha ali os adjetivos que ela gostaria de trazer para a imagem dela. E isso facilita o trabalho, porque aí a profissional de imagem vai decodificar aquilo tudo para trazer isso para o visual dela. Mas esse autoconhecimento é fundamental, porque se a gente não sabe o que a gente tem de diferencial que torna a gente um profissional único, e a gente não sabe aonde a gente quer chegar, com que público a gente está falando, aí fica muito mais difícil de fazer essa adequação. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é de fazer essa reflexão. Quais são os seus adjetivos? O que você gostaria que a sua imagem falasse sobre você, que é aquilo que vai verdadeiramente conectar com o que você tem para oferecer na sua missão, na sua carreira, na sua profissão, né? E, segundo, o autocuidado.
Priorizar o autocuidado é alguma coisa que parece banal, mas também não é, principalmente quando a gente fala das mulheres, né? Porque, gente, ninguém tem tempo, né? A gente tem muitas coisas para fazer, a rotina de todo mundo, a nossa geração tem isso, a nossa rotina é totalmente tomada por milhões de compromissos. E tudo que se refere ao autocuidado, muitas vezes acaba ficando de lado, porque parece que é um luxo, como, por exemplo, né, as horas de sono que a gente precisa ter, o exercício físico, a alimentação regrada e o cuidado da imagem, que é tão importante quanto. Então, a gente reservar um tempo pela manhã para cuidar disso, para a gente se vestir com intenção, reservar um tempo para a gente cuidar, sim, do nosso guarda-roupa, da gente pensar se aquele corte de cabelo vai fazer sentido para a gente, que acessório que vai fazer. Isso tudo precisa fazer parte da nossa rotina. Então, eu ouço muito aqui no meu divã, praticamente, muitas mulheres falando: Lu, eu não quero me preocupar com isso, eu sou muito prática, não quero perder tempo. E, gente, entendendo o caminho certo, com a ajuda de um profissional, você consegue cuidar da sua imagem sem gastar muito tempo. Não precisa ser. Ninguém tem tempo para gastar com isso. Mas a gente precisa ter o mínimo de priorizar o autocuidado para conhecer o caminho que vai fazer você adequar a sua imagem sem gastar o tempo que você não tem. Tá bom? O segundo item é atenção para os ruídos de imagem. E aí, gente, vou até tomar um gole de água antes de continuar, porque isso aqui é muito bom. Eu gosto de chamar de ruído porque a imagem, ela comunica a nossa identidade, né? Foi o que a gente falou mais cedo. E quando a gente tem um ruído de comunicação, ele atrapalha a gente. Por exemplo, lá com a Nath, a fotógrafa que a gente vai continuar usando de exemplo, ela queria transmitir para os outros que ela é uma profissional criativa, sensível e acolhedora. Se ela se vestisse totalmente de preto, ou se ela tivesse uma forma de falar mais ríspida, ela não estava transmitindo nenhuma dessas três características. Então, isso para ela era um ruído de comunicação, porque a pessoa esperava uma coisa e ela era outra. E isso atrapalha o nosso negócio, né? Faz a gente perder tempo e dinheiro. E quando a gente fala de maneira generalizada, de maneira genérica, assim, para os profissionais em geral, o que pode ser um ruído que pode causar uma falha de comunicação da gente com o nosso cliente? Primeiro, gente, falando de aparência. É aquela aparência de que a gente está sem vontade de viver. Quando a gente fala, eu sei que assim, ó, a gente está aqui num universo onde não existe isso, parece uma coisa muito distante, mas a gente sabe que não é. Aquela aparência cansada, desmotivada, com as olheiras gigantes e demonstrando que você não teve tempo de se arrumar minimamente, não quis se arrumar, mostra uma falta de cuidado com o outro, uma falta de cuidado com o ambiente que você está. E isso passa para a pessoa uma sensação de que talvez você não vai ser o profissional mais proativo e pronto do jeito que ela precisa. Então, tanto a aparência quanto os cabelos desalinhados e as roupas ali bem maltratadas, elas passam essa sensação. Só que a gente tem que se preocupar não só com a aparência, mas com os outros dois pilares da imagem, que são a comunicação e o comportamento. Então, quando a gente fala da comunicação, quando a gente tem uma voz muito alta ou muito baixa, ou a gente fala muito rápido ou muito devagar, é bom também a gente acender ali um sinal de alerta, porque a nossa comunicação pode falhar. Porque quem está do outro lado pode não ter paciência para ouvir, pode ficar confuso, pode não querer ouvir. E eu acho que aqui, quando a gente pensa na comunicação, é sempre legal a gente refletir sobre: é legal a pessoa me ouvir? A pessoa que está me ouvindo está fazendo isso porque ela está gostando? É agradável conversar comigo? Ter empatia, sabe? Porque às vezes a forma como você está falando pode ser alguma coisa que está distanciando o seu cliente. E também não posso deixar de falar de erros gramaticais, porque eu já vi muitos casos, e acredito que vocês também, inclusive nesse momento, que é quando a gente olha para as gerações dizer para baixo, vai o pessoal mais novo, que é mais casual, mais informal, a gente vê muito erro gramatical, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Mas, gente, a gente precisa criar um alerta muito grande sobre isso.
Por quê? Por mais que seja comum, nunca vai ser certo. Por isso que o nome é um erro gramatical. E sabe o que acontece? Eu escutei há pouco tempo de um cliente corporativo uma frase, assim, uma colocação que eu achei muito curiosa. Eu falei assim, nossa, eu tenho que pensar como que eu vou falar isso para as pessoas. Mas ele falou isso para mim, eu falei assim, faz muito sentido. Ele era um advogado, sócio de uma empresa de advocacia, a gente estava conversando justamente sobre o dress code da empresa dele, e eu estava, enfim, é, assessorando esse time para isso. E aí, sobre o erro gramatical, que foi uma preocupação que eles colocaram, ele colocou da experiência dele. Eu falei assim, então, quando eu vou entrar em contato com uma empresa, por exemplo, uma empresa de serviço X que eu vou fazer para minha casa, de pintura. Se eu estou falando com a pessoa do outro lado e a pessoa no WhatsApp, né, que hoje é o nosso maior meio de comunicação, me responde, por mais que seja gentilmente e atenciosamente, com vários erros de português, eu já tenho essa sensação, primeiro, de que a pessoa ela não tem muita instrução. Ela é uma pessoa que ela está com pressa, ela é uma pessoa que, tecnicamente, ela pode não ser capaz de me atender. E se ela for capaz de me atender, ela vai ter um preço bem barato, porque ela não é muito especializada. Isso é um serviço de pintura da casa da pessoa. Imagina para você que estudou por muitos anos e quer prestar um mega serviço diferenciado. Então, gente, é uma coisa que a gente não pode banalizar, porque a nossa mente viaja nos viéses inconscientes. Então, para você ver, um erro gramatical faz o seu cliente entender que o preço do seu serviço é baixo. E ele vai, para você provar para esse cliente que o preço que você quer cobrar para ele vale a pena, você vai suar muito mais. E o mau humor, que eu acho que entra muito naquilo que a gente estava falando. A gente quer ter diálogos agradáveis. A gente tem muito menos paciência com as pessoas que têm todas essas características na comunicação. E, por último, o comportamento. E também é bem possível que a gente esteja num universo que ninguém viu isso aqui. Mas me contem se vocês já viram. Pessoas que não cumprem os horários. O fato de você não cumprir os horários fala muito sobre você. Sabe a nossa marca pessoal, que é aquilo que a pessoa fala quando a gente não está na sala? É aquilo que a pessoa pensa sobre a gente, é aquilo que ela espera da gente? Sabe aquele profissional que você já sabe? Ah, a gente marca com fulano, fulano está atrasado, mas nossa, que estranho, porque fulano nunca atrasa. Isso diz muito sobre aquele profissional. Assim como o fulano que sempre atrasa, também diz muito sobre ele. Interromper a fala do outro. Gente, só em outro universo que isso acontece, né? Interromper a fala do outro, por mais que seja comum, não é adequado, não é agradável. E tudo isso é observado. Se você tem aquele objetivo de fluir a sua carreira, de zerar as suas barreiras de comunicação, não interrompa a fala do outro. E aí, o que é mais óbvio ainda, né? Que é ser antiético e falar de assuntos inapropriados. E aí, tem aquelas máximas que a gente já sabe. Assunto inapropriado, você está conversando com um cliente, tentando fechar uma venda, se você entrar na seara de política ou religião, quanto que isso vai te ajudar? Você pode causar um inimigo ali. E também, assunto inapropriado é aquele que pode não ser política ou religião, mas pode ser aquilo que é inapropriado para aquele momento, porque tempo é dinheiro. Você demonstra respeito pelo outro quando você vai direto ao ponto, quando você é objetivo, quando você é claro e transparente. Então, isso parece básico, gente, óbvio, mas o bom senso, ele também precisa ser dito, precisa ser ensinado, e nunca é demais a gente lembrar e deixar isso na nossa pauta, para a gente vigiar, né? Para quando a gente escorregar, a gente saber que a gente escorregou e tentar corrigir antes que isso atrapalhe a nossa carreira. E aí, não tem como a gente não usar de exemplo o caso polêmico que vocês devem ter visto do Banco Inter. E aí, eu vou até abrir a caixinha aqui, porque a gente está com polêmica, não tá não? Ai, meu Deus, a minha caixinha sumiu. Já tem perguntas aqui? Deixa eu só ver rapidinho, gente, que aí eu já pergunto, já respondo, né?
Maravilha. A pergunta que a gente tem aqui, Dayana, é como funciona na prática montar um guarda-roupa funcional, o que não pode faltar. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá, Ana? A gente, concluindo essa parte aqui, a gente já vai entrar nesses elementos do guarda-roupa e aí já vai ficar um pouco mais claro e vai fazer mais sentido, tá bom? Já já a gente fala. Mas o caso do Banco Inter, gente, vocês devem ter visto há pouquíssimo tempo a polêmica que gerou na internet, o assunto do Banco Inter, que vazou uma cartilha que foi criada por uma consultora de imagem contratada pelo banco, que eles chamavam de guia de estilo. A polêmica principal dessa cartilha aconteceu em função dessa página que eu trouxe aqui, que se chama Os Inimigos da Imagem. Aqui a gente tem vários itens que, segundo a cartilha, são para ser evitados a todo custo. E aí, trazendo já aqui o que é a minha opinião em função da minha experiência e como eu vi esse caso, essa cartilha ela gerou muita polêmica, principalmente pelas palavras que foram usadas. Eu acho que foram usadas palavras infelizes e foram feitas colocações e usadas expressões inapropriadas e subjetivas. Mas o contraponto é o seguinte: se tem um aviso, é porque tem história, né, gente? E aí, o que eu acho que é mais importante, nós que estamos aqui querendo aprender como fazer o melhor pela nossa carreira, é atentar para o seguinte: a pandemia trouxe para a gente a maravilhosa liberdade do dress code. Na verdade, a maioria das empresas ela não deixou de ter um dress code, mas foi feito um levantamento recentemente que 7 de cada 10 empresas continuaram tendo um dress code, elas não terminaram com ele. Só 3 terminaram. Mas dessas 7, todas foram modificando o seu dress code com o passar desses últimos anos. Então, eles foram ficando mais casuais. E o que significa ter um dress code mais casual? É que as empresas não exigem mais aquela roupa formal de antigamente, que a gente chamava do traje social e que precisava estar praticamente de terno e gravata, tanto homens quanto mulheres. Então, passou a ser permitido o jeans, o tênis, o algodão nas camisas, porque antes era uma coisa que a gente usava só às sextas-feiras, né? Então, para quem passou muitos anos aqui no corporativo como eu, a gente lembra bem que sexta-feira todo mundo parecia diferente, parecia outra pessoa. Mas agora sim, as pessoas têm a liberdade de ir trabalhar de maneira mais confortável. O ponto que eu vejo, apesar de não estar mais no corporativo, eu ainda participo de muitas reuniões, vejo muitas pessoas, converso com muitas pessoas, que existe sim um exagero. A liberdade é perigosa, né, gente? Então, as pessoas, muitas pessoas entenderam que sim, eu posso trabalhar como eu sou, eu posso trabalhar como eu quero, eu tenho a minha liberdade de expressão e eu vou priorizar o meu conforto. E ponto. Só que tudo que a gente está conversando aqui, a gente está vendo o seguinte: nem sempre aquele conforto, a forma como você está priorizando o seu conforto, ela pode ser adequada para a imagem que você gostaria de transmitir. Dá para aliar esse conforto, sim, à sua essência, à sua personalidade, mas também a cores, formas, texturas que vão transmitir a credibilidade profissional que você precisa. Então, eu deixo um alerta gigante nesse caso aqui, porque o que a gente mais viu na mídia foi a crítica ao banco e à consultora por conta das palavras infelizes que, de fato, deram assim uma margem de N interpretações. Ficou um negócio feio, de fato. Eu acho que também teve um erro gravíssimo desse documento vazar, porque isso aqui era para ser extremamente confidencial. Mas assim, toda empresa tem direito de ter um dress code. É muito delicado, como aconteceu aqui, falar de hábitos de higiene, por exemplo. O dress code, ele precisa se resumir à vestimenta, né? A empresa tem o direito de criar códigos de vestimenta. Mas casos em que ela perceba, por exemplo, falta de higiene, como é colocado aqui, é muito mais cuidadoso que seja tratado individualmente. Ou até que seja convidado um profissional de consultoria, como muitas vezes um consultor de imagem, que acaba sendo às vezes a pessoa de recados, para dar uma palestra, para ensinar etiqueta, para ensinar algumas boas maneiras para trazer esse bom senso de volta para o time que talvez esteja pecando.
mas colocar isso numa cartilha de maneira que quase permitir que ela vaze. Enfim, é preciso ter cuidado para garantir que a gente não esteja pecando pela falta de cuidado, porque quando a gente se arruma, a gente assume cuidar da nossa identidade e da nossa imagem de maneira intencional, a gente não peca por, por não estar adequado, sabe? Então, é uma conta que com certeza vai fechar direitinho se a gente estiver atento ao que precisa estar, tá? E vocês ouviram esse caso? Vocês têm uma opinião sobre isso? Ele foi tão polêmico? Se vocês tiverem, ou até souberem de outros parecidos, sem citar nomes, a gente gostaria aqui de debater juntos, então fique à vontade de colocar, tá bom? E aí, gente, a terceira ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês é trabalhar os elementos visuais para que a sua imagem transmita o que você quer. Ser intencional. Então, por exemplo, as cores, as formas, as texturas e as modelagens que a gente usa, cada uma vai transmitir uma mensagem. Você sabendo o que você quer transmitir de acordo com o autoconhecimento que a gente já procurou, você precisa saber o que esses elementos transmitem para você fazer essa conexão, certo? Então, sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Você conhecer esses elementos visuais e o que eles provocam de imagem para montar esse quebra-cabeça e você transmitir essa sua imagem bem intencional. Aqui para a gente treinar um pouquinho o olhar, de forma bem prática, para você começar a colocar em prática amanhã. Esses elementos desse slide, eles, em geral, provocam uma sensação de seriedade e discrição. E aí, gente, reforçando, a gente não está falando de beleza, a gente não está falando de opinião. A gente está falando daqueles vieses inconscientes que a gente tem, que interpretam cores, formas e tudo que a gente vê. Então, quando a pessoa ela usa várias linhas retas na composição da sua aparência, ela transmite seriedade e discrição. Quando ela usa cores neutras também, especialmente cores mais escuras, também cabelos alinhados, a tal linha reta até no cabelo, e as modelagens mais tradicionais, como, por exemplo, o terno e a gravata, o sapato, que é o Oxford, que é até uma referência mais masculina também. Então, tudo isso passa uma imagem de força e, às vezes, até de um pouco de distanciamento. Aqui a gente pode ver bastante preto, né, que é uma cor neutra escura, e quando eu falo de linha reta, gente, é linha reta literalmente. Você vê aqui que tem um óculos com linhas retas, uma bolsa bem estruturada, a linha reta do blazer, né, do paletó. Então, tudo isso faz diferença quando a gente veste roupas e acessórios que têm essas características. Por outro lado, no próximo slide, a gente tem elementos que transmitem mais acolhimento e jovialidade. As linhas arredondadas são o primeiro elemento. Você vê a diferença de um óculos para o outro? Aqui linhas retas e aqui linhas arredondadas. Esse óculos já transmite mais jovialidade. Combinações de cores mais claras e vibrantes. Então, a cor clara acolhe mais do que a cor escura. E os cabelos ondulados e os tecidos mais flexíveis. Então, enquanto tudo aquilo que é reto, mais rígido, mais durinho, dá aquela sensação de controle e seriedade, aqui o que é mais flexível, o que é mais ondulado e o que é mais colorido passa mais jovialidade, flexibilidade e dinamismo. Então, quando a gente vê essas pessoas aqui, a gente tem uma sensação, e quando a gente vê as outras pessoas, a gente tem uma sensação totalmente diferente. O importante é a gente começar a analisar e parar para pensar no que a gente está vestindo, se está conectado com o que a gente quer transmitir, tá bom? Aqui só um detalhe, também é legal a gente procurar equilibrar esses elementos, porque você não precisa transmitir só uma coisa ou só outra, sabe, gente? Não tem uma fórmula, porque eu ouço, às vezes, algumas colegas que até comentam, né? Ah, se você for advogada, você precisa se vestir assim. Se você for arquiteta, é legal vestir isso. Mas o importante, que é o que a gente viu lá naquele trabalho da Nath, é a gente adequar
a sua imagem de acordo com as suas características. É claro que também vai ter característica que vai ser específica da sua profissão e da imagem que você quer transmitir para o seu público, mas, no geral, é mais importante a gente olhar para a sua essência. Então, ninguém é uma coisa só, né? Ah, eu quero ser acolhedora, eu quero ser séria, eu quero... Então, é legal a gente misturar. Por exemplo, quem tem cabelos ondulados não precisa transmitir só acolhimento e jovialidade. Se essa pessoa quer transmitir um pouco mais de seriedade, ela não vai deixar de transmitir só porque ela tem um cabelo ondulado. Ela pode continuar com o cabelo ondulado e balancear essa referência nos outros elementos, e trazendo um pouquinho daquilo que ela quer transmitir em cada item que ela veste, tá bom? E aí, para a gente treinar um pouco mais o olhar, e vocês também refletirem, é sobre o que as cores provocam. Porque de todos esses elementos que a gente conversou nos slides anteriores, a cor, eu acho que é o que é mais fácil da gente adaptar, que é simples de mudar e muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, o preto é alguma coisa que é muito presente no guarda-roupa da maioria das mulheres que eu atendo que trabalham no corporativo. Então, acho que isso é uma herança que a gente trouxe, principalmente para quem vem do mercado financeiro também. O preto era muito comum, porque é o famoso terno e gravata, com toda aquela seriedade que a gente queria transmitir. Só que muitas vezes, também a maioria das profissionais que eu atendo, ela não quer transmitir todo esse distanciamento, todo esse poder. Ela também quer trazer outros elementos que são importantes para o dia a dia dela e para a carreira dela. Então, aqui, esse primeiro exemplo desse tom verde, ele é uma cor suave. E as cores suaves, elas transmitem com mais facilidade maturidade e sofisticação. Algumas vezes até eu ouço algumas pessoas, né? Eu não gosto dessa cor, que essa cor me deixa um pouco mais velha. Pode ser, porque ela é uma cor que transmite maturidade. Mas para algumas pessoas que são mais jovens e querem transmitir um pouquinho mais de experiência, pode ser uma boa aliada. Por outro lado, cores mais intensas, como essa combinação de pink com azul, elas transmitem mais alegria, mais criatividade. É a mesma coisa que eu dei de exemplo antes daquela camiseta laranja que vai levantar o nosso dia. Então, se no seu trabalho é importante que em algum momento você transmita esses sentimentos, vale a pena fazer uma mistura bacana de cores. O preto, como a gente comentou, ele transmite mais discrição e distanciamento. E as cores claras, de maneira geral, elas são mais acessíveis e transmitem mais leveza. Então, fica aqui essa super dica para vocês conseguirem balancear isso no dia a dia de vocês e refletirem, né? Olhar para o guarda-roupa e pensar: nossa, eu tenho tanto preto aqui, será que é isso mesmo que eu quero transmitir? É toda essa seriedade? Então, vale a pena fazer uma autoanálise sobre isso, tá, gente? E aí, a última ferramenta que eu queria trazer para vocês hoje, já indo aqui para o final da nossa aula, é buscar a orientação de um profissional consultor de imagem. A gente não precisa fazer tudo sozinho, né, gente? A gente estuda tanta coisa, a gente busca tantos profissionais e o consultor de imagem é um que é super válido, é um investimento muito importante para a nossa carreira, porque na verdade ele já vai fazer esse trabalho de adequação por você. Então, no geral, a consultoria de imagem passa por essas 3 etapas que estão descritas aqui. Eu gosto muito de comparar a um trabalho de um arquiteto, porque faz muito sentido essa analogia. O arquiteto, quando você quer modificar a sua sala, por exemplo, você passa para ele um pouco do seu gosto, da funcionalidade da sua sala, e ele vai montar para você um projeto. Aquele projetinho bonito com a foto da sala, essa aqui é a sua nova sala. E aí, depois você vai construir a sua nova sala, colocar aquilo em prática. E o trabalho de consultoria de imagem se assemelha nesse sentido. Porque na consultoria, por exemplo, que eu faço hoje, que tem 6 etapas, as primeiras etapas são as etapas de investigação que a gente vai estudar a sua essência, onde você quer chegar. Vou te dar a mão nesse autoconhecimento, sabe? Para você conseguir definir aqueles adjetivos e a gente saber o caminho. Para que saber esse caminho? Para criar uma estratégia de imagem. E a gente tem ali a fotinha igual da sua sala. Essa é a nova você. Essas são as modelagens que fazem sentido, as texturas, as cores, enfim, cortes de cabelo, acessório, tudo que você pode comprar sem medo, porque essa mistura vai transmitir o que você é e você vai se sentir poderosa assim.
E as últimas etapas são as práticas, que com base naquela fotinho, a gente vai então em busca dessas peças, vai reorganizar o seu guarda-roupas e deixar ele mais funcional, que foi a forma que a Ayana perguntou. Porque a gente chama de guarda-roupa funcional, gente, um guarda-roupa que funciona. Aquele guarda-roupa que é enxuto, que só tem as peças que fazem muito sentido para você. Tanto fazem muito sentido para o que você quer transmitir, para aquilo que você é e que você se olha no espelho e se sente com superpoderes, como a gente viu lá, quanto para aquilo que funciona para sua rotina, né? Porque tem que ser aquela peça que vai conversar ali com o seu dia a dia, que você vai conseguir usar em várias ocasiões. Então, um guarda-roupa funcional não tem uma fórmula exata. Ele é o guarda-roupa ideal, ele é muito personalizado, né? Cada um vai ter um jeitinho. Mas se fosse definir, eu definiria ele dessa forma: é um guarda-roupa enxuto que tem as peças que são certas para você. Então, como saber quais são essas peças certas para você? Um profissional de consultoria, ele pode te ajudar também, tá bom? E aí, gente, o que eu queria deixar aqui de mensagem final é essa reflexão sobre o quanto que você está gerindo de fato a sua imagem pessoal. Independente de você estar na gestão ou não, você tem uma marca e essa marca fala por você, essa marca vende ou não o seu trabalho. Se você puder assumir essa gestão, você vai sentir a diferença e vai ver como que ela vai facilitar as suas conquistas. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço muito a oportunidade. E agora deixo aberto para perguntas. Vou olhar aqui no chat se alguém quiser trazer algum tema. Vamos lá. O Vini está por aí também? Tô por aqui, Ah, Lu. Tô por aqui ah, sim. Pois não, pode falar, desculpa. não, enquanto isso, eu só queria avisar para o pessoal que aqui, enquanto a gente conversa, eu estou deixando os meus contatos e também nesse QR Code, para facilitar, tem os meus contatos também, tá? Não, fantástico, Lu. Então aqui a gente tem, pessoal, a gente tem o WhatsApp da Lu, fiquem à vontade para entrar em contato. Também temos o e-mail dela e o Instagram, onde todo mundo pode conferir aí um pouquinho do trabalho que ela vem realizando. A Lu publica diariamente conteúdos super bacanas que demonstram o profissionalismo, a dedicação dela com relação ao tema. Então, poxa, vale muito a pena vocês consultarem. E aí, Lô, queria que você tirasse a apresentação para a gente ver aqui na tela inteira, né, e pudéssemos fazer as perguntas, tá? Eu vou retomar aqui a pergunta que foi feita pela Iana, e aí eu vou incentivar aqui o nosso público se quiser, pode escrever no chat, ou então tem a opção de levantar a mão para que você também possa fazer a pergunta aqui, tirar sua dúvida com relação, enfim, a dúvida que você tiver, tá? Mas aí, Lu, a primeira pergunta que vem da Ana, ela pergunta o seguinte: como funciona na prática montar um guarda-roupa funcional? O que não pode faltar? Pois é difícil a gente dizer o que não pode faltar, porque ele precisa ser muito personalizado. O guarda-roupa funcional, ele é aquele guarda-roupa que vai funcionar perfeitamente para cada pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado até com... Porque muitas vezes a gente vê, né, isso em algum conteúdo por aí, da peça que não pode faltar, das regras, enfim. Eu não gosto de regras, sabe, gente? Principalmente em relação à imagem, porque a imagem precisa ser muito personalizada para transmitir a sua identidade. Ninguém é uma coisa só, as pessoas são complexas, então transmitir a mensagem certa é complexo também. Envolve muita psicologia, envolve muito conhecimento dos elementos. Mas, de maneira geral, para você começar a atingir um guarda-roupa funcional, a gente precisa, com certeza, tirar mais coisas do que colocar. Então, todas aquelas peças que você tem dúvida que se transmitem o que você gostaria, aquela peça que você veste, você não se sente bem com ela, você não sabe às vezes nem por quê, mas você não se sente bem, você não consegue usar. Isso tudo atrapalha o seu guarda-roupa de ser funcional. Existe um dado, Vini, não sei se vocês já ouviram falar, que no geral a gente usa no máximo 20% das peças que a gente tem no guarda-roupa.
E eu tenho um formulário de anamnese que eu também passo para as minhas clientes no começo do nosso trabalho, e isso também se confirma nessa pesquisa. As pessoas usam um percentual muito pequeno. Isso significa que 80% do guarda-roupa ele é composto por peças que estão ali só poluindo a visão das pessoas. Então, eles estão atrapalhando essa escolha assertiva e intencional que a gente precisa fazer de maneira prática de manhã. Então, eu prefiro falar sobre o que tirar do guarda-roupa do que o que colocar. Porque o que colocar vai depender muito da realidade de cada pessoa, do que ela quer transmitir, do que faz ela se sentir bem e também do que vai funcionar para o dia a dia dela. Muito bom, Lu. Bom, eu acho que o pessoal ainda está um pouco tímido aqui para fazer pergunta e tudo mais. E aí Mas tudo bem. eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Qual que é a principal resistência que as pessoas têm, assim, para investir na sua identidade visual e, enfim, passar por esse processo de transformação, né? Você consegue Uhum. elencar aí algumas resistências? Sim. Eu acho, Vini, que o principal ainda é esse despertar da importância da imagem, porque não é alguma coisa que culturalmente a gente foi acostumado a valorizar. Então, é o que eu comentei, a gente passa anos e anos gastando nosso tempo, energia e dinheiro com o nosso conteúdo, o que está certíssimo, porque o conhecimento é super importante, mas a gente vê que o nosso soft skill e o que está por fora da gente não é menos importante, né? Na prática, mas existe ali essa demora para a gente entender a importância e a gente acaba tratando esse assunto como secundário. Se esse assunto é secundário, investir nele também vai ser uma coisa que não é prioridade. Então, isso é o que eu mais vejo que, assim, inclusive para o mercado de consultoria de imagem continuar crescendo, como vem crescendo nos últimos anos, ainda existe um pouco desse bloqueio a ser quebrado. Muitas pessoas ainda acham que a aparência é alguma coisa supérflua, como eu comentei, né? Muito superficial, não importa, não ligo para moda. Mas a gente não está falando de moda definitivamente, né? A gente está falando de imagem e são duas coisas absolutamente diferentes. Então, esse eu acho que é o primeiro bloqueio e o mais significativo que eu vejo. E o segundo, eu diria de maneira geral assim, é que todo mundo tem um pouco de medo de mudança, né? Então, quando muitas pessoas olham a carreira do consultor de imagem, às vezes eu olho, né, e penso, nossa, que carreira dos sonhos, é gostoso, você está no shopping fazendo compra com cliente, você está fazendo teste de coloração, as pessoas acham que é puro glamour. Mas, gente, é um trabalho muito profundo e complexo. E mudar é sempre desconfortável. Então, eu brinco muitas vezes que eu estou num lugar que eu tenho um divã, porque de fato é. Eu lido com problemas dos clientes e situações que a gente precisa desenrolar para ajudá-la a ir para um lugar que é melhor para ela, que são muito difíceis. Então, não é gostoso mudar para ninguém. A gente faz esse processo ser o mais prazeroso possível, mas tem uma certa resistência, sim, para a mudança, para a pessoa aceitar que não necessariamente aquilo que ela gosta é o que é melhor para ela, né? Então, tem ali, eu acho que isso é mais um, algo que é difícil de lidar durante o processo do que um bloqueio na hora de contratar esse trabalho. E, Lu, pegando um gancho aqui, você acabou respondendo uma pergunta que eu faria, tá? É, Você tem algum atendimento que você realizou de uma cliente que te marcou assim a transformação dela e o resultado, alguma história aí meio que marcante assim? Obviamente que res- são 200 mulheres, todo mundo passou por um processo super bacana e todo mundo merece o mesmo prestígio, né, de transformação, mas tem alguma história aí, alguma situação que te marcou assim nessa sua trajetória? Tem. Enquanto você fala, tô aqui pensando em qual delas é mais bacana Bom, para contar nos fica à vontade detalhes. para contar mais de uma também, não precisa ser só uma não, tá? Então, eu vou contar a primeira delas, que foi muito marcante para mim, porque ela aconteceu antes de eu me tornar consultora de imagem. E, na verdade, foi um divisor de águas para mim, porque foi ali que eu decidi que eu queria seguir esse caminho. Que foi quando uma pessoa que trabalhava comigo, na empresa que eu trabalhava, ela me pediu ajuda para ela aprender a se vestir. E ela me pediu isso
totalmente espontânea e aleatoriamente. Na época eu estudava sobre a consultoria de imagem, nem imaginava em tornar isso uma profissão. Ela me pediu essa ajuda. E ela era uma pessoa que tinha bastante problema de autoestima, ela tinha uma autoimagem muito distorcida, ela achava que ela estava acima do peso, ela não sabia comprar peças que eram boas para ela, estava acabando de entrar no corporativo pela primeira vez. Então ela se sentia muito diferente, ela se sentia muito acuada por ela ver que ela não se vestia da maneira como os outros se vestiam na empresa. E aí, é claro que eu topei, eu falei assim, claro que eu te ajudo o que você precisa. E aí eu fiz um mini processo de consultoria de imagem com ela, mesmo sem ter a técnica ainda, mesmo sem ter experiência. Só que aquele processo para mim, primeiro foi muito marcante quando eu fui fazer compras com ela, porque o momento da compra foi um momento muito emocionante, porque ela se emocionou super quando ela viu que ela conseguiu vestir uma calça de alfaiataria pela primeira vez, que ela nunca tinha conseguido comprar uma calça, porque nada cabia nela. E ela ligou para a mãe dela, chorando no provador. Ela falou assim: mãe, você não acredita, eu consegui uma calça, eu posso usar alguma coisa diferente, eu vou conseguir ficar elegante e fazer merecer essa minha vaga no corporativo. Aí já começou o processo. Mas aí, para encurtar a história, o que mais me marcou foi como que ela mudou a postura profissional dela depois que a gente fez essa adequação. Ela, eu me lembro até hoje, o dia que ela chegou na empresa com uma composição nova, com um cabelo diferente, e que assim, ela parou a empresa porque ela chegou desfilando, se sentindo tão poderosa. E ali eu consegui ver claramente como ela mudou o posicionamento profissional dela. Ela se impunha nas reuniões, ela começou a realmente colocar toda a habilidade e conhecimento técnico dela para fora. Foi algo muito impactante para mim, porque quando eu vi aquele resultado, eu falei assim, nossa, realmente esse trabalho é capaz de mudar a vida da pessoa. E assim, ela voou na carreira dela, ela voou até hoje, uma pessoa que eu super admiro. A gente acabou virando amiga, tenho muito contato com ela. Ainda tem isso, né? É um trabalho que me une muito com as pessoas, a gente vira amiga de um monte de gente. Mas aquilo, sim, foi muito marcante e aquele trabalho me fez entender que era o que eu precisava fazer na minha vida. Fantástico, Lu. Você quer contar mais uma história marcante? Olha, eu acho que não tem assim, eu acho que de maneira geral, o que me marca muito é quando eu tenho clientes que passaram por processos muito difíceis na vida, sabe? O que não é incomum, porque geralmente quando a pessoa procura um trabalho de consultoria de imagem, ela passou por alguma mudança. Ou ela está passando, ou ela passou recentemente por alguma transição significativa. Então, eu já tive pessoas que, por exemplo, acabaram de se divorciar e vão mudar de vida. Então, a pessoa está naquele momento ali delicado. Pessoas que perderam ente querido e vão se mudar de casa e querem refazer o guarda-roupa e começar um novo momento. Pessoas que passaram por mudanças muito significativas no corpo, que está começando uma nova. Então, assim, são pessoas, muitas pessoas que estão ou estiveram em momentos muito delicados e estão começando uma nova fase da vida. Então, eu aprendo muito com isso. Eu me sinto muito honrada e lisonjeada de poder participar desse momento da vida delas e colocar essa cereja aí para ela começar uma nova fase da vida se sentindo da melhor forma possível. Então, é alguma coisa que me impacta e me emociona todos os dias nesse trabalho, que me dá muito prazer. E e é isso, tem vários casinhos, mas assim, no geral, são essas mudanças grandes que me deixam bem impactada. Eu gosto muito. Não, fantástico, Lu. E aí, minha última pergunta aqui é: quanto tempo dura o processo de consultoria? Né? Obviamente, cada um tem o seu tempo, né? Mas em média, assim, você mencionou que são 6 ou 7 sessões, né? Ali no mínimo e tudo mais, mas quanto tempo dura, assim, mais ou menos, o processo? Sim, Ou a ele, gente, da maneira não como sei, às vezes não tem fim, né? Não sei como que funciona. na verdade, assim, a maneira como o processo está desenhado hoje, porque, né, você sabe que tudo é mutável e eu tenho alguns outros processos no forno para atender outros tipos de pessoas, mas da maneira como ele está desenhado hoje, são 6 etapas. Então, essas etapas a gente trabalha de acordo com a agenda e a disponibilidade da própria cliente. Então, são encontros que duram desde 1 hora até 4, 5 horas. Então, depende de cada encontro e
O que é mais comum é a gente fazer todo esse trabalho dentro de um mês, que a gente agenda ali uma ou duas etapas por semana. Mas depende muito de cada cliente mesmo e do ritmo que ela quer dar. Porque tem cliente que, eu tô com pressa, vou fazer uma viagem, quero fazer o processo em 2 semanas. Então, a gente dá aquela corridinha e faz. Mas tem clientes, por exemplo, eu quero estender um pouco, fazer com calma, fazer uma etapa por mês. E aí a gente vai fazendo. O importante é que a gente vá até o final e passe por todas elas, porque elas foram desenhadas para complementarem umas às outras e a gente chegar ali no final com aquele guarda-roupa maravilhoso e funcional, como a Ana colocou aqui. Não, fantástico, Lu. Queria fazer o convite aqui para que você pudesse deixar uma mensagem final para quem esteve aqui conosco, né? E aproveitando para te agradecer por tamanho conhecimento compartilhado conosco, né? Muito feliz em aprender com você um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o conhecimento que você adquiriu, sobre as transformações que você tem causado na vida da pessoa e é, tem muito brilho no teu olhar, né? Então, nitidamente você é apaixonada pelo que você faz e faz com muito amor, né? E escutar esse conto, essa história, né? E ainda mais a sua primeira cliente, demonstra, né? Como é fantástico, né? O trabalho que você realiza. Então, parabéns. Estou bastante feliz de novo em receber você aqui conosco e saber que a gente está aqui gravando esse conteúdo, e sabendo que outras pessoas vão conseguir se beneficiar disso, tá? Então, muito obrigado mesmo. E antes de te passar a palavra aqui, a Mais Iana, uma pergunta, né, Ana? ela escreveu aqui mais uma vez, vou ler para você entender. Hum. Existem outros serviços que derivam da consultoria de imagem? Por exemplo, aprender a montar uma mala de viagem com peças que funcionam para o local, sessão de fotos e etc. Uhum. Sim, existem. Muito bem lembrado, Ayana, porque eu falei só do meu pacote principal, né? Mas o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho da consultoria completa, eu costumo dizer que eu forneço um grande curso para a pessoa sobre ela mesma, né? Então a ideia é que a gente chegue no guarda-roupa funcional, mas que ela também esteja cheia de conhecimento, que ela fique independente e ela consiga tocar a sua vida dali por diante para o que ela precisar. Mas o que é mais comum de acontecer é que a gente cria uma relação e eu consigo ajudar essa cliente em outros momentos da vida dela. Exemplos. É, cliente que, como a Nath, por exemplo, já fez o trabalho comigo há 2 anos atrás, a gente já fez outras sessões de personal shopping, por exemplo, em outros momentos. Por exemplo, Lu, agora chegou o inverno, uma outra estação, eu queria fazer compras, mas eu não quero mais fazer compras sozinha, que eu gostei tanto de fazer compras com você, foram compras mais assertivas, direcionadas. Por mais que ela tenha aprendido, ela prefere fazer junto, então a gente vai fazer as compras juntos, até porque eu já conheço todo o estilo e a estratégia dela. Então a gente faz um trabalho ali de continuidade. A mala, que é alguma coisa que a Ayana colocou, também é muito comum. Então, recentemente eu fiz a mala de uma cliente que fez uma viagem para o exterior, que ela ia ficar 6 semanas fora, ia passar por 3 países diferentes, ia ter trabalho, passeio, um monte de coisas. E mala pequenininha, e aí a gente faz ali uma montagem de looks bem assertivos, principalmente quando tem trabalho na viagem, né, que precisa ter aquelas peças certas, mas de maneira também inteligente para que a gente aproveite as peças para várias ocasiões e aquela mala não ficar muito grande. Então tem isso, e tem também alguns outros trabalhos que estão derivando agora, por exemplo, de mentoria para empresárias, que é um trabalho que eu acabei de criar. Tem trabalhos para o corporativo, que também acho que é importante dizer aqui, que o trabalho para o corporativo, ele também é bem extenso. Então, palestras, como eu citei aqui de exemplos, né, de consultoria, de etiquetas, comportamento, elas são muito bem-vindas. Ou até palestras, que agora aconteceu bastante, Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, da gente levar conhecimento e de uma forma leve e acolhedora também importante. E serviços para o varejo de moda, que também tem muita experiência em loja que a gente pode proporcionar para as clientes do varejo, para essa loja, para essa marca ter esse diferencial, e também treinamento para o time de vendas. Então, tem bastante coisas aí no portfólio acontecendo, tanto para o individual quanto para o varejo. Nossa, tem muita amplitude aqui, Lu. Eu mesmo não imaginava que tivessem tantas linhas de serviço. Que legal, parabéns. Obrigada.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Então, Lu, queria que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estiveram conosco. De novo, nós da Democratizando agradecemos a você e agradecemos às pessoas que participaram conosco. E deixo aqui a palavra para que você possa deixar a mensagem final e se despedir das pessoas. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço de novo, Vini, pela oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Queria dar um aviso para todo mundo que está aqui presente, que a gente vai disponibilizar um mimo para vocês, um presente agora no final, para agradecer pela participação, que é um voucher que vocês podem usar na consultoria de imagem. Então, vocês vão receber no e-mail ou no celular. Eu vou pegar aqui com o Vini todos os dados e a gente vai mandar para vocês ainda hoje, tá bom? Sobre a mensagem final, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês é essa clareza da experiência que eu tive tratando da imagem de mais de 200 mulheres. Gente, é fundamental cuidar da imagem. Você vê o retorno desse investimento muito antes do que você imagina, principalmente na sua autoestima e no seu empoderamento. Não tem como não sentir esse efeito, e eu vi isso acontecer em muitas mulheres, e vale a pena, porque sim, apesar de complexo, é possível sim se sentir muito poderosa na própria pele e mudar o jogo, mudar o dia e mudar a carreira através da imagem também. Não, excelente, Lu. Ó, temos duas mensagens aqui. A Tairine fala: você foi maravilhosa. E a Yana diz: foi Obrigada. demais aprender tudo isso nessa aula. Muito Então, obrigada, meninos. Eu que agradeço. E fico à disposição, viu, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, fiquem à vontade. E os meus contatos já estavam lá, então me procurem que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. olha lá, a Gabriela Passeri disse: olha, arrasou como sempre. Ah, que Então, linda. legal. Obrigada, Gabi. Excelente. Bom, Lu, muito obrigado. Gente, obrigado a Obrigada. todos e todas, né? Então, mulheres na sua grande Uhum. maioria aqui. E, gente, é, entrem em contato com a Lu, aproveitem e usem esse voucher aí com ela, né? E a gente se encontra nos próximos encontros da Democratizando. Um grande abraço e Isso boa aí. noite. Valeu, Boa gente. noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.